Bom, vamos se ater aqui às pesquisas eleitorais, puxando como gancho aqui a Quest, divulgada na quarta, mostrando esse empate triplo aqui na Prefeitura de São Paulo, Marçal, Nunes e Boulos, mas no detalhamento, uma perda de força em alguns grupos cruciais, especialmente para Marçal, para sua campanha, que é esse núcleo mais bolsonarista, né, evangélico. Conta mais para gente. Pois é muito interessante porque o Marçal disparou, virou o grande fenômeno, mas quanto mais conhecido ele fica, mais rejeitado ele também fica e mais ele perde ponto. Quando as pessoas começam a saber da biografia dele, do partido dele, a história e, além de tudo, o estilo provocador, parece que não está dando muito certo, não. Então, pela Quest, por exemplo, a popularidade do Pablo Marçal caiu 50 de 50 para 42% entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ou seja, o eleitorado bolsonarista, que se encantou com o Marçal no primeiro momento, começa a tirar o time, né? Caiu de 50% para 42%. Né? Também a popularidade dele caiu de 37% para 29% entre os evangélicos e de 31% para 26% entre jovens de 16 a 34 anos e de 31% para 25% entre os homens. Portanto, o Marçal recuou no eleitorado bolsonarista, nos evangélicos, nos jovens e nos homens. Ou seja, é incrível porque ele depende exatamente desse eleitorado e ele está perdendo força naquele eleitorado natural dele sem conquistar outro tipo de eleitorado. Ele não penetrou no eleitorado da esquerda, por exemplo, né, não penetrou no eleitorado feminino e vai, então, portanto, ficando atrás. Aí a gente fala da eleição embolada em São Paulo, dividido por três, mas, na verdade, a eleição está embolada entre dois. Né? Quem está se consolidando na liderança, e as pesquisas desta semana mostram bastante, tanto a Quest quanto o Datafolha de ontem, quem está se consolidando são o Ricardo Nunes, que é o prefeito do MDB, que tem agora o apoio do Bolsonaro, com um pouquinho mais de firmeza, porque o Bolsonaro balançou, foi para lá e foi para cá, né? E o Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL com o apoio do presidente Lula, que liderou as pesquisas até agora fica ali oscilando entre primeiro e segundo lugar, mas tem uma posição, parou de crescer, bateu num teto, mas tem uma posição confortável, né? E o Marçal vem desidratando lentamente, mas desidratando. E é uma curiosidade do Datafolha, né, é que o Pablo Marçal agora tem 47% de rejeição, chegando pertinho daquele índice de 50% que inviabiliza a vitória de qualquer candidato. Portanto, eleição de São Paulo, né, na reta final, chega ali com um empate técnico entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Muito bem. Eliane, outro assunto do dia que está dando ainda o que falar desde ontem, o X chegou a voltar, eu mesmo vi aqui que a minha conta voltou, não postei nada, só vi. E depois agora vi que ela já saiu, o X cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de uma driblada, e mais que isso agora indicando advogados aqui para representar a empresa no Brasil. Pois é, mas olha, sabe, aqui entre nós, não é? Sim. Vamos combinar, entre nós, Tá. Carolina, Raíssa e nosso ouvinte,
né? Essa história dos 2 advogados não pegou muito bem no Supremo Tribunal Federal, não. Lá no Supremo, os 2 advogados estão sendo chamados de advogados fantasmas, porque eles representam uma empresa sem ter a procuração dessa empresa, que, aliás, é uma empresa fantasma, que não existe no Brasil. Então, eles são advogados de quem, né? Então, o Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que esses 2 advogados, que são de um grande, né? São advogados muito reconhecidos, muito caros, de escritórios muito badalados aqui de São Paulo. Esses 2 advogados têm 24 horas para, primeiro, apresentar uma representação, uma procuração do X, né, para dizer que, enfim, eles são. Não pode chegar lá eu e o Heisen dizendo assim, olha aqui, Carolina, nós representamos o X. Nós temos que ter para uma procuração do X. E segundo, né, eles têm que também comprovar que a empresa X existe. Cadê a empresa X? Então, são 24 horas e o que se comenta no Supremo é que o Alexandre de Moraes deu um prazo que é, aspas, incumprível, que não dá tempo deles providenciarem todas as documentações. Outra coisa é que estava todo mundo comentando que o Elon Musk falou diretamente com o Alexandre de Moraes. Não falou, né? Aliás, nem o Alexandre de Moraes falou com o Musk, nem esses 2 advogados falaram com a equipe do Alexandre de Moraes. O que eles fizeram foi uma mera... protocolaram burocraticamente, foram lá protocolar uma petição no Supremo Tribunal Federal. Foi tudo isso que aconteceu, mas aparentemente o Alexandre de Moraes não ficou muito animado com essa solução, está querendo uma coisa mais concreta, mais legal, mais formal, e deu essas 24 horas. Vamos ver, eu acho que o X vai continuar fora do ar, pelo menos até as eleições. Uma coisa que foi importante do ponto de vista dos advogados e dessa negociação é que eles anunciam ali que o X está retirando os perfis que o Alexandre de Moraes tinha exigido que fossem excluídos. Então, eles estão atendendo pelo menos uma primeira exigência. Agora, a Anatel entrou nesse jogo, né, a Agência aí, Nacional de Telecomunicações, dizendo o seguinte, que o X estava tentando sim driblar a legislação brasileira, driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal, particularmente do Alexandre de Moraes, porque o X, como o Heisen estava dizendo, voltou a funcionar sim durante um tempo no Brasil. Tanto que, não só você, viu, Heisen, mas eu também. De repente o X começou a apitar no meu celular. Eu não usei, mas que ele estava voltando a funcionar, estava sim, mas eu acho que o Alexandre de Moraes está jogando duro, como sempre joga. Eu vi que, inclusive, o que tinha mais ali naqueles trending topics eram xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes. Não vou repetir a expressão aqui, mas tinha lá uma postagem lá que todo mundo dessa rede mais bolsonarista, né, acabou compartilhando e mandando essa mensagem. Nove 18, a gente usa essa abertura histórica, né, de um tema que embalou muitas discussões aqui na emissora, na Rádio Dourado, né, sobre o Rio Tietê, desde a década de 90, porque no domingo, dia 22, vai ser celebrado o Dia do Rio Tietê, e a gente tem trazido aqui ao longo do Jornal Dourado
informações em loco ali com o Gustavo Lopes, que está acompanhando essa celebração em termos, né? Porque os dados não são animadores quando a gente fala do crescimento da mancha de poluição no Rio Tietê, que aumenta 47 quilômetros nesse ano de 2024, que é o pior ano desde 2012, com essas impressões, né, sobre as águas depois do passeio que você fez também há pouco, né, Gustavo? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da Eldorado. Exatamente, Carol. Mais cedo a reportagem da Rádio Eldorado teve a oportunidade de navegar pelo Rio Tietê e, de fato, a gente constata que o rio ainda continua muito poluído, né, com muito lixo acumulado, principalmente nas suas margens. Eu estou agora na margem do Rio Tietê, aqui próximo à Ponte dos Remédios, para quem está na marginal do Tietê, e, de fato, a gente vê um acúmulo de lixo muito grande. E o que eu encontrei muito aqui também, Carol, foram pneus. E olha só que dado assustador. O governo do estado de São Paulo informa que das toneladas de lixo retiradas diariamente de janeiro de 2022 até agosto desse ano, foram retirados 12.631 unidades, né, de pneus aqui do Rio Tietê. Quem falou agora há pouco aqui foi a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a Natália Rezende, e ela admitiu essa piora da poluição do Rio Tietê, essa piora que você informou no começo, de 47 quilômetros a mais referente ao ano passado. Agora são 207 quilômetros de manchas de poluição no Rio Tietê, mas ela destacou a recuperação do Rio Tietê e seus afluentes através do programa Integra Tietê. Então, esse programa, por exemplo, na frente de desassoreamento, que faz a retirada de dejetos do fundo, foram iniciados recentemente novos lotes que vão representar aí juntos a retirada de 1,5 milhão de metros cúbicos de sedimentos, aí tanto do Tietê como do Rio Pinheiros. Ainda segundo a pasta, somando 2023 e 2024 até agosto, há um total de retirada de sedimentos de mais de 3,2 milhões de metros cúbicos. Isso eu estou falando de lixo aqui do Rio Tietê. Esse trabalho aí de desassoreamento, ela remove todo esse material do leito do rio, mas também aqueles que estão flutuantes, aqueles que estão a olhos vistos. E a empresa metropolitana de águas e energia retirou das grades das suas usinas, lembrando que a gente tem comportas aqui também, comportas, aliás, aqui no Rio Tietê, né, diz que dessas comportas foram retiradas aí 1.500 toneladas de lixo. Então, realmente, dia 22 se comemora o dia do Rio Tietê e talvez seja um dia para a gente retirar aí um tempinho, né, e pensar o que a gente também está fazendo para melhorar as condições do Rio Tietê, Carol. Muito bom. Gustavo Lopes trazendo aqui ao longo da programação, então, esses destaques. Depois a gente vai continuar acompanhando essa agenda ali, trazendo ao longo da programação mais informações. Obrigada, Gustavo, pelas entradas aqui no jornal. E tem também, né, Eliane, acho que essa questão, a gente está falando de tempo seco, os rios em diversas partes do país ficando mais secos, né, assoreando, às vezes grandes rios, passa depois só um filete, muitas imagens de pessoas tendo que atravessar onde era o leito do rio para chegar em outro lugar para buscar água, onde antes se pescava, né? Então tem tempo seco que acaba também aqui no caso de São Paulo concentrando, né, essa poluição, dificilmente se dilui os poluentes e essa mancha fica mais pesada, especialmente nesse ano. Como é que você também avalia, como é que os governadores estão olhando para os seus próprios trabalhos e fazendo essa interlocução com o governo federal em busca de ajuda para enfrentar não só a seca, mas também as queimadas, Eli? Eu fico, assim, muito chocada, gente, com esse relato do nosso Gustavo, porque jogar pneu no Rio, da principal capital do país, sabe, o que é isso, minha gente? Não, as pessoas jogam fogo nas nossas florestas, no Pantanal, na Amazônia, no nosso Cerrado, nos nossos parques, e jogam pneu
no Rio Tietê, no centro de São Paulo, eu me lembro o meu susto, né, a minha surpresa, há muitos anos atrás, passeando na Suíça, por exemplo, os rios das cidades suíças são assim, translúcidos. Você vê o fundo do rio, aquela água cristalina, no centro das cidades. Então, a gente tem um problema estrutural que se chama educação. Aqui no Brasil, quando a gente fala do nosso lindo Brasil, espetacular Brasil, a gente sempre lembra da desigualdade social e da educação, ou melhor, da falta de educação, né? É impressionante você ouvir uma coisa dessas. Esse relato do Gustavo, assim, me deixa, assim, sabe, perplexa. Aliás, Carolina e Raíssa, eu estou em São Paulo. Ontem eu cheguei aqui e 1h da tarde, mais ou menos, e fiquei chocada com o ar de São Paulo. Você não vê mais o teto dos prédios, né? É uma fumaça, né? Parece uma neblina de 4 horas da manhã, sabe? Então, o Brasil inteiro, você tem 60% do território nacional envolto em fumaça, você tem a Amazônia tão fundamental para a sobrevivência do planeta, destilando aí ar poluído, né, com CO2 na atmosfera, você tem os rios secando, e, sabe, é uma coisa assim impressionante. E a primavera está chegando, a primavera chega aí na terça-feira, dia 23 de setembro, e a solução vai ser muito mais natural do que da ação de governos. Então, os governos municipal, estadual e federal não agiram na prevenção, levaram um banho durante a crise e agora vão se debater aí diante do que fazer depois do leite derramado e depois das florestas devastadas. O fato é que ontem 11 governadores daí da região da Amazônia, região do Pantanal e região do Cerrado, esses 11 governadores se reuniram tanto com o Flávio Dino, ministro do Supremo, quanto com o Rui Costa, chefe da Casa Civil. Com uma curiosidade, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, fez beicinho, bateu o pé, mas foi. Na última hora compareceu, né? E o resultado dessas reuniões foi o seguinte: foi um empurra-empurra de culpas e responsabilidades. Porque quando a coisa vai bem, todo mundo se estapeia pelo protagonismo. Quando vai mal, vira batata quente, um jogando no colo do outro. Foi o que aconteceu ontem, os governadores botando a culpa no governo federal, dizendo que o governo federal demora muito para liberar dinheiro, e o governo federal dizendo que os governos estaduais que não agiram na prevenção. E o que teve de concreto para conter as queimadas e melhorar a situação? Bem, o governo federal já tinha anunciado na terça-feira que iria liberar 514 milhões de reais para o combate às queimadas. Ontem anunciou mais 400 milhões via BNDES para que cada governador possa reforçar o seu corpo de bombeiros no combate aos incêndios. Mas o fato é o seguinte: tudo isso é muito tardio, tudo isso é muito pouco, e a gente não quer saber de brigalhada, a gente quer saber de solução. Aliás, agora é hora não de conter o incêndio, mas de tentar melhorar o que sobrou, né? Tentar corrigir, né? Tentar cuidar do que foi queimado. Não sei como, porque no meio ambiente é assim: destruir é rápido e fácil, mas reconstruir pode durar décadas ou nem ser possível.